Meus irmãos, então, bem-vindos, um bom dia para cada um de vós, a paz do Senhor. Entramos hoje na segunda metade deste seminário, portanto na sessão número 4, e vamos então, aproveitando o nosso tempo, marcando aqui a hora, recomeçar no exato sítio onde nós terminámos na semana passada. E lembramos então aos irmãos que nós terminamos neste item, portanto, continuamos a falar sobre o assunto da Trindade. Este é o quarto slide sobre a pessoa de Cristo. E então, no final da semana passada, nós tínhamos ficado aqui. Cremos em Jesus Cristo e na sua atual intercessão e mediação. E então tínhamos, se os irmãos estão lembrados, tínhamos recordado que o ministério de Cristo não terminou na sua crucificação e ressurreição. Ele continua desta forma no céu, glorificado, à direita do Pai, e conforme vemos nestas citações, ele intercede por nós. O Romanos 8:34. Vamos manter, irmãos, esta metodologia da leitura, porque é, penso eu, muito importante que os irmãos fiquem também com a noção da referência textual lida. Portanto, Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, atualmente, neste tempo, que é o tempo da Igreja, a palavra do Senhor diz que a posição de Cristo é à direita de Deus. E a sua ação, pós-ressurreição, pós-ascensão aos céus, é o de contínua intercessão por cada um de nós. E, meus irmãos, eu penso que isto é muito bom, reconfortante para a nossa fé, sabermos que, conhecendo o Senhor, a nossa vida e o nosso coração, percebermos que Ele continua a cada dia intercedendo por cada um de nós diante do Pai. Temos ainda sobre este assunto da intercessão, da mediação, Hebreus 8:6, que refere Cristo como mediador de uma melhor aliança. Falamos então da aliança do Novo Testamento. E esta noção da melhor aliança é explicitada no mesmo livro de Hebreus, um capítulo depois, 9:15, e por isso é mediador de um novo Testamento. Então, meus irmãos, temos aqui a referência à intercessão contínua, presente de Cristo no céu em Romanos, e depois duas referências em Hebreus quanto ao papel de mediador de Jesus Cristo, 8:6, 9:15. Finalmente, e para terminarmos a nossa reflexão sobre a pessoa de Cristo, cremos em Jesus Cristo na sua segunda vinda. Portanto, a sua primeira vinda, todos nós a conhecemos, refere-se ao seu ministério terreno, seu nascimento virginal, seu ministério terreno, crucificação, ressurreição, ascensão aos céus, mas cremos também na sua segunda vinda, que ocorrerá em duas fases distintas. A primeira fase, todos nós conhecemos abundantemente esta referência, 1 Tessalonicenses 4:17, seremos arrebatados, se os irmãos quiserem. Lemos esta referência, 1 Tessalonicenses 4:17, que diz... podemos ler a partir do 15 para contextualização. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, cá está a expressão, para a vinda do Senhor, falamos aqui da segunda vinda. Certo, irmãos? Portanto, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não teremos, digamos, o cumprimento da promessa de Cristo em nós primeiro do que aqueles que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Estamos a falar da primeira fase da segunda vinda, correto? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatados, na sua etimologia, os irmãos conhecem, significa rapto, não é? É um rapto. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Atenção a esta expressão importante. A ressurreição dos que morreram em Cristo ocorrerá primeiro. Isto será tudo muito rápido, irmãos, naturalmente. Mas há uma ordem. Há uma ordem neste momento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos nessa ocasião, seremos então arrebatados, seremos então raptados juntamente com eles nas nuvens. Haverá um encontro entre aqueles que morreram em Cristo e nós, os que estivermos vivos nessa ocasião, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Será, portanto, esta primeira fase da segunda vinda, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos vivos em Cristo, e depois a segunda fase da segunda vinda, que a palavra do Senhor nos refere, nos indica como sendo o estabelecimento do reino milenar, aquilo a que vulgarmente nós designamos como milénio. Os irmãos podem ver esta referência em Apocalipse capítulo 20, mesmo no finzinho das Escrituras. Apocalipse capítulo 20 e versículo 4. Este reino milenar e vi tronos, diz João, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, à qual temos referência aqui, em 1 Tessalonicenses 4,17. Ok? A primeira ressurreição. E aqui a referência ao reino milenar. É naturalmente uma nota escatológica para terminarmos esta reflexão sobre a pessoa de Cristo. E, meus irmãos, terminado esta reflexão sobre a pessoa de Cristo, passamos hoje então finalmente à última pessoa da Trindade, última na ordem que nós estamos a estudar. Então, meus irmãos, nós vamos hoje começar a nossa reflexão sobre esta terceira pessoa da Trindade, que a Bíblia nula revela como o Espírito Santo. E então, passamos agora então aqui a cremos no Espírito Santo. E, meus irmãos, a teologia do Espírito Santo é porventura, uma das teologias menos refletida, menos desenvolvida em termos de estudo teológico, e é também, do ponto de vista histórico,
a pessoa da Trindade que tem sido mais, do ponto de vista da sua teologia, mais distorcida na aproximação ao pensamento e à reflexão desta pessoa da Trindade por variedíssimos movimentos históricos ao longo dos séculos. E, portanto, irmãos, impõe-se de uma forma muito, muito clara e muito sistematizada uma reflexão teológica sobre a pessoa do Espírito Santo para que nós fiquemos com esta revelação bíblica desta pessoa da Trindade muito clara e muito sustentada no que diz respeito à nossa fé. Dito isto, vamos então começar. Primeiramente, cremos na divindade do Espírito Santo. E isto significa, de uma forma clara, que a Bíblia nos revela o Espírito Santo como um ser divino, tal como Deus Pai e tal como Jesus. Okay? Esta é uma base de pensamento teológico fundamental para nós conhecermos esta pessoa da Trindade, designada por Espírito Santo. Portanto, cremos no Espírito Santo, na sua divindade. E a palavra do Senhor tem, naturalmente, os irmãos entenderão que fiz uma seleção das referências que serão porventura mais importantes. O Espírito Santo é denominado Deus em variadíssimas referências bíblicas, das quais nós podemos selecionar estas. Atos capítulo 5, estamos aqui nesta referência de Ananias e Safira, que todos nós conhecemos. Atos capítulo 5. Versículos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E nós só podemos mentir a uma pessoa, não é? Ok? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas, tendo mentido ao Espírito Santo, como diz no versículo 4, aliás no 3, tendo mentido ao Espírito Santo, mentiste a Deus. Ok? Primeira passagem. Depois, uma passagem francamente conhecida entre todos nós, 1 Coríntios 3,16. Onde lemos: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus, o Espírito da Trindade, o Espírito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós. E finalmente, esta é uma transcrição completa. Em 1 João capítulo 5 e versículo 7, os irmãos têm este versículo que diz: porque três, cá está o conceito de Trindade, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Logos, Cristo e o Espírito Santo. E temos aqui então a referência não apenas à Trindade, mas ao Deus único. O único Deus, trino. E estes três são um. Este versículo, irmãos, é fundamental, esta referência. 1 João 5,7. Fundamental. Está aqui tudo, irmãos. Está a referência ao Deus único, à Trindade, portanto, ao Deus triuno, e ao Espírito Santo como ser divino. Depois, irmãos, ainda neste aspecto do Espírito Santo como divindade, como pessoa com os mesmos atributos, as mesmas qualidades, o mesmo poder
que o Pai e que Jesus. Temos então aqui, relativamente ao Espírito Santo, abundantes referências bíblicas que referem, que nos mostram, que traduzem a evidência teológica de que as qualidades de Deus, a saber, eternidade, omnipresença, omnisciência, omnipotência, soberania, mas eu também podia ter posto aqui santidade, por exemplo, ok? Abundantes referências de que as qualidades de Deus são dadas ao Espírito Santo. Então, irmãos, quanto ao Espírito Santo como pessoa eterna, os irmãos poderão ler Hebreus 9,14. Quanto ao Espírito Santo como tendo a qualidade de omnipresença, omnisciência e omnipotência, temos as referências do Salmo 139, que, se não me falha a memória, há 2 sessões nós lemos abundantemente. Sobre a sua omnisciência, 1 Coríntios 2,10, e aqui vale a pena ler, irmãos, a qualidade divina da omnipotência referente ao Espírito Santo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. É logo o princípio da Bíblia. Os irmãos abram lá, por favor. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus, a Trindade, ok, irmãos? Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Os irmãos reparem que nós poderíamos, e acontece várias vezes no texto bíblico, em inúmeras circunstâncias, a palavra Espírito grafada de 2 maneiras. Aparece a palavra Espírito grafada com letra minúscula, quando se refere ao Espírito. Eu posso, numa conversa com os irmãos, dizer assim, parece que tens o Espírito abatido. Este Espírito é um nome comum. É escrito com letra minúscula. Ok? Mas quando a palavra do Senhor nos mostra a palavra Espírito grafada com letra maiúscula, como é este o caso, como é o caso em que nós lemos aqui em 1 Coríntios 3,16, quando a palavra Espírito aparece grafada com letra maiúscula, deixa de ser um nome comum para passar a ser um nome próprio. E os nomes próprios estão associados a pessoas. Correto? E, portanto, é assim que devemos ler. E aqui, em Gênesis 1:2, a palavra Espírito de Deus aparece grafada com letra maiúscula. Fala, portanto, na terceira pessoa da Trindade. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, maiúscula, de Deus se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, portanto, a Bíblia contém inúmeras referências às qualidades conhecidas de Deus, estas e outras, selecionei estas, elas também como fazendo parte da pessoa do Espírito Santo. Ok? A questão da eternidade é importante, a questão da onipotência aqui foi também interessante, mas vamos ver o Espírito Santo também com a qualidade divina de soberania. Correto, irmãos? Quando nós dizemos Deus, há uma expressão que nós usamos com alguma frequência, que Deus está no controle de todas as coisas, parece um bocadinho a atribuição de Cristo à profissão de controlador aéreo. Mas a ideia, Deus é soberano, irmãos. E quando nós dizemos Deus é soberano, nesta designação nós devemos pensar na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são simultaneamente, coordenadamente soberanos. E para vermos esta questão da soberania divina
associada à pessoa do Espírito Santo, podemos ler João 3, capítulo 8. Perdão, João 3, versículo 8. A teologia, irmãos, do Espírito Santo é fundamental, irmãos, para a consubstanciação da nossa fé. João 3, 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Esta é uma experiência material que nós temos, não é, irmãos? Quando há ventania, ouvimos a voz do vento. Ou não ouvimos? Ouvimos o soprar do vento. E aqui nós temos uma figura literária que apresenta esta metáfora que associa a imagem literária do vento à pessoa do Espírito Santo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Os irmãos sabem que imagem literária é que este versículo pretende passar para que nós entendamos e nos alegremos, irmãos? É que a pessoa do Espírito Santo, irmãos, está ligado à enorme ideia da nossa liberdade em Cristo. O vento sopra onde quer, mas não sabemos para onde vai nem para onde vem. Esta liberdade imensa, irmãos, só a pessoa do Espírito Santo, esta liberdade imensa em Cristo, só a pessoa do Espírito Santo nos pode conceder. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito, aqui também grafado com letra maiúscula, opera todas estas coisas. Reparem os irmãos à segunda parte deste versículo. Repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui sobre a soberania, irmãos. Soberania. Repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer. Temos aqui então de forma clara uma expressão que nos reporta à revelação da soberania do Espírito Santo. E porquê, irmãos? Porque cremos no Espírito Santo como ser divino, como uma das pessoas da Trindade, na sua divindade. Muito bem. Pedi então que passasse o slide seguinte, por favor. Muito obrigado. Então, continuamos, irmãos. Se anteriormente no slide reparámos, vimos as qualidades de Deus atribuídas ao Espírito Santo, agora vemos também que as obras de Deus são também atribuídas ao Espírito Santo. Vimos que a Bíblia nos revela o Espírito Santo como Deus, ponto 1 do slide anterior. Vimos as qualidades de Deus associadas ao Espírito Santo, ponto 2 do slide. O Espírito Santo, que também as obras de Deus, não apenas as qualidades e a natureza divina, mas também as obras de Deus, são atribuídas ao Espírito Santo. Jó 33:4 tem uma referência muito interessante à participação do Espírito Santo na criação, como também já vimos em Gênesis capítulo 1, Jó 33. Os irmãos sabem que o livro de Jó é, porventura, o livro com mais referências à criação que nós temos nas Escrituras, para além do Gênesis. E, portanto, não é de admirar que esta referência à criação em Jó
a possamos encontrar aqui. 33, 4. O Espírito de Deus, cá temos outra vez Espírito grafado com letra maiúscula. O Espírito de Deus me fez. Certo, irmãos? O que é que nós lemos em Gênesis? Façamos o homem. Façamos a Trindade. Então, o Espírito de Deus me fez. Participou com o Logos e com o Pai em todos os atos criativos. O Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso, a figura do Espírito Santo está ligada à etimologia do pneuma, que é um prefixo grego que significa exatamente ar, respiração. Pneumonologia, todas as palavras da língua portuguesa que são compostas com o radical pneuma, desde os pneumáticos dos carros, que vulgarmente designamos por pneus, até aos nossos pulmões, até à pneumonia, todo este campo lexical está ligado à ideia de ar, à ideia de respiração. E neste caso, do ponto de vista bíblico, esta palavra de inspiração também se refere a esse campo lexical. Os irmãos não se esqueçam que depois de nós ter sido criados, a palavra do Senhor diz que Deus soprou a vida em nós. O sopro de vida. E, portanto, o Espírito de Deus me fez e a inspiração, os irmãos entenderam? Esta imagem física da inspiração. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Porque se Deus não continuar a soprar cotidianamente a sua vida em nós, todos nós conhecemos o resultado. E aquilo que nós chamamos vida, a palavra do Senhor tem esta imagem literária, e não apenas uma imagem literária, que nos remete exatamente para o sopro de Deus, porque Deus é a vida, Ele próprio. Então, irmãos, porque o Espírito Santo também é Deus, as obras de Deus são-lhe naturalmente atribuídas. Então, vemos o Espírito Santo a participar na criação, vemos de forma claríssima, e já lemos esta referência em Mateus anteriormente, o Espírito Santo a participar na encarnação, na geração de Cristo no ventre de Maria. Ok? Depois vemos também a obra do Espírito na regeneração. A regeneração é a operação que Deus faz em nós após o nosso arrependimento, após a nossa conversão, após o nosso reconhecimento de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Então o Espírito espera em nós essa regeneração, mas também, anteriormente à regeneração, é o Espírito que opera em nós esta convicção do pecado. Porque nenhum de nós se converte se não for convencido pelo Espírito de que somos pecadores e que nessa condição necessitamos de um Salvador. É o Espírito que vivifica a palavra de Deus em nós e é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E, portanto, no que diz respeito a este aspecto mais geral da conversão, o Espírito está imediatamente na fase anterior, porque é o Espírito que convence e que tenta, porque a decisão final é sempre nossa, mas é o Espírito que tenta fazer compreender ao homem a sua situação e encaminhá-lo à pessoa de Cristo para a salvação, e depois é também o Espírito que opera em nós o novo nascimento e a regeneração. Os irmãos, vejam a importância do Espírito na obra salvadora do ponto de vista geral.
A obra de ressurreição é também uma obra atribuída ao Espírito Santo. Esta é uma passagem muito importante, irmãos, muito importante, que nós vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Estamos aqui a falar do Espírito de vida. Romanos 8, 11. Muito importante esta referência. Os irmãos, acompanhem a leitura, por favor. E se o Espírito, cá está de novo, letra maiúscula, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o Espírito foi quem ressuscitou Jesus, que o trouxe à vida. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Ok? Naturalmente que o Pai também participou na ressurreição do Filho. Sempre que pensamos em Deus, irmãos, temos que pensar sempre na Trindade, não é? Na obra conjunta da Trindade. O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, cá está o Espírito de vida, os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, letra maiúscula, que em vós habita. Irmãos, isto é um mistério, mas é um mistério no qual nós nos devemos alegrar e ser infinitamente gratos. Irmãos, este vaso perecível, a que nós chamamos corpo, é templo do Espírito Santo. A pessoa da Trindade que a Bíblia nos revela como sendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em nós, irmãos. Deus dentro de nós. Os irmãos entendem? Quando Cristo diz: e eis que estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos, é verdade isso. Até porque nós já vimos que o Senhor está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Mas João diz, através da própria voz de Cristo: eu vou, mas eis que vos enviarei outro Consolador. É o Espírito Santo, que habita em nós, irmãos. É Deus dentro de nós. Não é Deus que caminha ao nosso lado, é Deus dentro de nós. Este Deus, irmãos, que é o Senhor do infinitamente grande e do infinitamente pequeno, habita dentro de nós pela pessoa do Espírito Santo. Isto é absolutamente extraordinário, irmãos. Isto é absolutamente extraordinário. E é por isso, irmãos, que nós somos filhos de Deus. Ou é por sermos filhos de Deus que isso acontece a nós. Então, irmãos, e depois, naturalmente, uma outra obra divina atribuída ao Espírito Santo é exatamente a inspiração da palavra do Senhor, e temos aqui estas duas referências. Não foi apenas o Espírito que inspirou, não ditou. Isto depois é um tema para outra coisa. O Espírito não ditou as Escrituras, o Espírito inspirou as Escrituras. Não apenas o Espírito inspirou as Escrituras, como ele nos faz entender. Porque quem não tem o Espírito de Deus não entende as Escrituras. De todo, irmãos. Poderá entendê-las do ponto de vista literário, seguramente. Seguramente. Eu posso dar numa faculdade um seminário sobre as Escrituras completamente fora do ponto de vista teológico, apenas do ponto de vista literário. Posso fazer uma abordagem às Escrituras do ponto de vista histórico e arqueológico, inclusive. Mas fazer entender a alguém as Escrituras através de uma leitura espiritual, só quem é espiritual é que as consegue entender assim. Porque o Espírito de Deus não habita no tal. É isto, irmãos, que nós devemos, em primeiro lugar, agradecer a Deus.
esta compreensão de quem o Senhor é, naturalmente limitada, mas suficiente. Naturalmente limitada, mas suficiente. Para o podermos entender nesta limitação do nosso entendimento, mas que é suficiente. Irmãos, é um pouco como Paulo dizia, não é? Eu já queria estar com o Senhor, mas de todo não me querendo comparar com o Paulo, não é isso, irmãos, mas fazendo um pouco minhas as palavras de Paulo. Há dias, irmãos, em que parece que não pertencemos aqui. Há dias em que nós estamos no nosso local de trabalho, mas estou aqui a fazer o quê? Sem desmerecer o sítio onde estamos. Estamos aqui a fazer o quê? Parece que não pertencemos aqui. E que queremos estar com o Senhor. Mas ainda não é o tempo. Porque porventura o Senhor ainda nos quer usar para acrescentar à sua igreja aqueles que se hão de salvar. Podemos passar o slide seguinte, por favor? Muito obrigado. Este slide é um bocadinho mais denso, nós não vamos naturalmente terminá-lo hoje, mas há aqui uma pedra de toque fundamental, irmãos. E eu, como os irmãos terão recordados, comecei esta sessão hoje, dando a indicação, irmãos, de que nós temos que ter uma particular atenção à teologia do Espírito Santo, porque tem sido das teologias mais distorcidas, mais atacadas, mais torcidas ao longo do pensamento eclesiástico da história da Igreja. Quer assimilando o Espírito à pessoa de Deus Pai, e fazendo isto, corremos o risco de tornar a Trindade um binómio, Deus Pai e Jesus Cristo. Se o pensamento teológico for associar o Espírito ao Espírito de Deus Pai. Depois, uns pensamentos um pouco mais esotéricos que leem a pessoa do Espírito como uma energia, ou como a força vital de Deus. Nada disso, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa. Certo, irmãos? Vou sublinhar. O Espírito Santo não é o Espírito de Deus Pai, não é uma força vital de Deus, não é uma energia espiritual. O Espírito Santo é uma pessoa individual, como cada um dos irmãos e eu sou. Tem a sua personalidade, tem em si todas as qualidades que caracterizam a divindade, conforme a Escritura nos revela, e tem vontade própria, como nós já vimos em passagens anteriores. Do ponto de vista da teologia cristã, como nós a conhecemos na Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa. Pessoa. Portanto, irmãos, cremos naturalmente na personalidade. Na personalidade do Espírito Santo. No Espírito Santo como pessoa distinta, individual, dentro da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ficou claro para os irmãos? Irmãos, isto é fundamental. As coisas das energias e dos espíritos, de pensarmos o Espírito Santo agregado à pessoa do Pai, então não haveria Trindade, haveria um binómio, não é? Como força vital de Deus, nada disso, irmãos. Como pessoa. Como pessoa. Como pessoa distinta dentro da divindade. Então, nós dizemos a terceira pessoa da Trindade, não do ponto de vista hierárquico. Primeira, segunda, terceira, como se houvesse um pódio olímpico, não é? Em que o Espírito Santo recebesse a medalha de bronze. Mas não é, irmãos, primeira, segunda, terceira. É primeira, segunda, terceira. É uma conveniência de linguagem. Não é uma realidade espiritual. É uma conveniência de linguagem. Então, irmãos, existem
importantes evidências bíblicas, como já vimos, de que o Espírito Santo é também um ser pessoal, distinto do Pai, distinto do Filho. A pausa não é retórica, é mesmo para os irmãos absorverem. Onde as três pessoas são mencionadas de forma distinta. E vamos ver isto com exemplos bíblicos. Lucas 3, 21, 22. Passagem muito comum é o batismo de Jesus. Lucas 3, 21, 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O céu se abriu. Nós não temos na nossa língua uma palavra distintiva para o céu como habitação de Deus. Na língua portuguesa, a palavra céu, regra geral nas línguas latinas, a palavra céu é uma palavra única, que refere quer o céu, não ia dizer astronómico, céu astronómico, o céu para onde nós olhamos de dia e de noite, mas, por exemplo, a língua inglesa tem uma palavra distintiva para o céu enquanto realidade espiritual. Tem o sky, e o sky é o nosso céu astronómico, o nosso céu atmosférico, e tem o heaven, que o heaven é este céu onde habita Deus. Nós, nas línguas latinas, não temos esta distinção vocabular. Então, diz assim, sendo batizado também Jesus, orando eu, o céu se abriu. E o Espírito Santo, letra maiúscula, desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. A pessoa do Espírito Santo. Então temos. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado. Quem é que diz isto? Deus Pai. Quem é que está na terra a ser batizado? Jesus. Quem é que desce em forma corpórea semelhante a uma pomba? A pessoa do Espírito Santo. Temos a Trindade, irmãos, no batismo de Cristo. Então estes dois versículos não são apenas o batismo de Cristo. Estes dois versículos são a revelação clara da Trindade e do Espírito Santo como pessoa, individual. Cristo na terra a ser batizado, o Pai a fazer a declaração, tu és o meu filho amado, e o Espírito a descer em forma corpórea de pomba. Então, temos a pessoa do Espírito Santo distintiva dentro da divindade, dentro da Trindade, por ocasião do batismo de Cristo, mas temos também a pessoa distintiva do Espírito Santo na fórmula batismal. Fórmula batismal. Que ocorre quer na Igreja Católica, quer nos nossos batistérios. E eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na fórmula batismal. Onde o Espírito está associado ao Pai e ao Filho no mesmo nível de igualdade. Aqui o Senhor diz, é Cristo que dá esta comissão. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. E é Cristo quem está a falar, irmãos. Batizando-nos em nome do Pai e do Filho, ou seja, de mim próprio, no caso, do Senhor, que é Ele que está a dizer isso, e do Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus que dá testemunho, através da sua voz, da identidade pessoal e distintiva do Espírito Santo. Reparem os irmãos que a palavra nome, batizamos em nome, está no singular. Irmãos, a linguagem é tudo, irmão. Por isso é que no princípio era o Logos. A linguagem é tudo. Então, irmãos,
aqui é fundamental a leitura singular da palavra nome, porque é Deus único. Deus único. Deus trino. Deus único, trino. A imagem que eu dei logo no princípio do seminário foi a imagem de uma família, não é? E até dei o caso da minha família, que somos 3, não é? Somos 3, um pai, uma mãe e uma filha, não é? Somos 3, todos com personalidades distintivas, todos pessoas, mas uma única família. Pronto. É isto, irmãos. Então, a palavra nome está no singular, o que significa que a autoridade do Pai, a autoridade do Filho e a autoridade do Espírito Santo é uma só, porque os 3 são distintamente Deus. Irmãos, e vamos em direção ao fim. Não se esqueçam, lá no princípio, há 4 semanas atrás, o versículo que é o nosso leitmotiv, a nossa epígrafe deste estudo. 1 de Pedro, capítulo 3, 18, se não me engano, em que diz que nós devemos estar sempre disponíveis para, com mansidão e temor, dar a conhecer aos outros a razão da nossa esperança e a razão da nossa fé. E sobre a pessoa do Espírito Santo, irmãos, é fundamental que as nossas ideias estejam muito claras no nosso entendimento e no nosso coração. Então, vemos a pessoa do Espírito Santo, vemos o Espírito Santo como pessoa distinta dentro da divindade por ocasião do batismo de Cristo, na fórmula batismal, mas também na bênção apostólica. Na bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 14. Na bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 14. Olha, aqui há uma incorreção minha, porque o capítulo 13 só tem 13 versículos, portanto será 13, 13, o efeito é o mesmo. Aqui é que em lugar de ser 14, é um 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa da Trindade, e o amor de Deus, Deus Pai, segunda outra pessoa da Trindade, e a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos. Amém. Portanto, a personalidade distinta do Espírito Santo dentro da divindade na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nós vamos terminar, irmãos, com estes versículos que são muito importantes. João 14, vamos terminar aqui nesta bolinha e deixamos estas 2 últimas para a sessão seguinte. Eu iria apenas aqui fazer um brevíssimo comentário, mas não iremos ler. Mas vamos então terminar nesta bolinha. João 14, 16. Muito importante, irmãos. Para nós cristãos. Nós somos cristãos, não somos judeus. A não ser que algum de nós seja um judeu cristão e não saiba, mas nós somos cristãos. E então, o que nos importa fundamentalmente é a teologia do Novo Testamento, neste caso. Então, porque é a nova aliança em Cristo. E na teologia do Novo Testamento, João capítulo 14, versículo 16, Jesus está na última ceia. Estas palavras fazem parte das últimas declarações, das últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos. Estamos no contexto da última ceia. E o Senhor, a páginas tantas, diz assim: e eu rogarei ao Pai, eu, Cristo, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Outro. A palavra-chave é esta, irmãos. Aqui nesta luzinha vermelha. Outro Consolador. Eu subirei, ficarei à direita do Pai,
intercedendo por cada um de vós. Está à direita do Pai. Eu vou, mas rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É Deus connosco, irmãos. É Deus connosco. A pessoa do Espírito Santo, repito, a pessoa do Espírito Santo é Deus connosco. O Senhor ascendeu, o Senhor sentou-se à direita do Pai e o Espírito Santo desceu, porque Cristo tinha rogado isso ao Pai, para se tornar consolador das nossas almas, para sempre. Não é até à nossa morte, para sempre. Então, outro Consolador a ser enviado pelo Pai em nome de Cristo. E João 14, 26, no mesmo discurso de Jesus, mas uns versículos mais à frente, diz assim: mas aquele Consolador, nós lemos muito esta palavra na etimologia como advogado. Também é verdade. Também é verdade. Mas há um outro significado na etimologia. Se os irmãos abrirem um dicionário à toa, será raríssimo que consigam abrir o dicionário numa palavra que tenha apenas um significado possível. Normalmente, as palavras tendem a ter mais do que um significado possível. É este o caso. Nós, muitas vezes, reduzimos muito a pessoa do Espírito Santo à figura do advogado, que é uma figura, sobretudo, de Cristo, como intercessor, e aparece essa figura depois em 1 João também, etc. Mas há um outro significado etimológico deste Consolador, que é a noção de amparador. Amparador. Nós vamos em movimento de queda, os irmãos percebem a imagem espiritual? Nós vamos em movimento de queda e a coisa está mais... O corpo já perdeu aquele ângulo em que já não consegue voltar atrás e então a queda é certinha, mas o Espírito Santo é amparador. E é Ele, irmãos, que nesse movimento de queda, com a rapidez que for necessária, e como diz também a palavra do Senhor em João, Ele vos mostrará toda a verdade. E diz uma coisa muito interessante, irmãos, e vos lembrará de tudo aquilo que eu tenho dito. Então, quando a queda já não tem hipótese de voltar atrás, porque o ângulo já é muito apertado, o Espírito, irmãos, como em tudo, a decisão final continua a ser nossa. Mas, no entanto, eu acredito, sinceramente, que mesmo nesse movimento pendular em direção ao chão, enquanto a coisa se produz, o Espírito fará lembrar o tal de tudo aquilo que o Senhor tem dito, para que possa amparar e, também de acordo com a nossa vontade, voltar à posição inicial. Amparador. Amparador. Irmãos, mas aquele Consolador, que é também amparador, vírgula, quem? O Espírito Santo, vírgula, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando a rapaziada vai dar um passo em falso, o Espírito de Deus, aqui já percebemos o conceito, o Espírito Santo, olha lá o disparate. Porque Ele habita em nós, irmãos. Olha lá o disparate. Oh Senhor, obrigado. Ou então nos traz a paz suficiente para podermos avançar com confiança. Isso é que é ser amigo, irmãos. Estar presente sempre,
não ter pruridos, nem sensibilidades quando nós estamos perto do disparate de dizer, vê lá o que é que vais fazer, toma lá, está lá sossegado. Ou então dar-nos a paz suficiente para avançarmos naquilo que pensamos fazer ou dizer. Então, depois viremos este mistério fantástico na próxima semana e olha, se mais nada houvesse, irmãos, para provar do ponto de vista bíblico que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, temos este versículo: e não entristeçais o Espírito de Deus. Portanto, nós só podemos entristecer uma pessoa, não é? Neste contexto que nós estamos aqui a falar. E, portanto, também o Espírito Santo se alegra connosco, também o Espírito Santo se entristece connosco, quando ele diz, olha, vê lá o disparate, e nós fazemos-lo à mesma. Não é? Que o Espírito de Deus nos ajude. Deus ricamente vos abençoe, irmãos. Foi um prazer estar convosco e desejar-vos também uma semana abençoada em Cristo e que nós, irmãos, possamos, como Maria, quando recebeu a visita do anjo, no episódio que nós designamos como Anunciação, quando foi anunciada a Maria que iria gerar do Espírito a Cristo, e depois nas conversas com Isabel e nas declarações dos pastores e em todas as coisas que aconteceram desde a Anunciação até ao nascimento e à declaração dos pastores e às suas visitas, etc., há um versículo que diz: e Maria conferia no seu coração todas estas coisas. Irmãos, que nós possamos conferir no nosso coração todas estas coisas, para que o Senhor, através do Espírito Santo, nos aclare o entendimento e nos faça entender estas coisas para fortalecimento da nossa fé, bênção da nossa alma e glória para o seu nome. Deus ricamente vos abençoe, irmãos.